E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Proficar Química. Vamos continuar com nossas aulas sobre soluções. E nesta aula a gente vai falar um pouco mais sobre um pouco do comportamento das soluções e focar na parte das propriedades coligativas inerentes à adição de soluto num determinado solvente e formação da solução. Querem entender um pouco mais sobre esse tema das propriedades coligativas tão importante aí no comportamento das soluções? Se sim, vem comigo então. Vamos lá, então, pessoal, continuar com esse conjunto de aulas de soluções. Nesta aula a gente vai comentar um pouco mais sobre as mudanças no comportamento, nas propriedades físicas, vamos dizer assim, quando as soluções são formadas, então muda as propriedades físicas do solvente. Então é isso que a gente vai comentar um pouco mais nessa aula. E normalmente essas propriedades, após a adição do soluto no solvente que forma a solução, essa mudança de propriedades que se dá no solvente, a gente vai chamar de propriedades coligativas. Normalmente, essas propriedades coligativas têm uma característica que é muito peculiar, que ela vai depender da quantidade relativa que tem ali de soluto e de solvente para formar a solução, mas vai independer da identidade química do soluto. Em outras palavras, como que eu poderia explicar isso? Independente do tipo de soluto que está sendo adicionado para formar a solução, se o soluto são moléculas, por exemplo, de glicose que está se dissolvendo em água, ou se são sais, ou contanto que eles sejam adicionados, por exemplo, em quantidades iguais, né, em quantidade de partículas, vamos dizer assim, iguais, a alteração que vai ter na propriedade física do solvente, o fato de adicionar, de dissolver esse soluto no solvente e formar a solução, vai ser a mesma. Então, a única dependência que vai ter no caso, então, vai ser essa quantidade relativa entre soluto e solvente. Moral da história, se adicionar mais soluto para formar uma solução mais concentrada, isso vai influenciar na propriedade física do solvente quando você adicionar mais ou menos soluto naquela mesma quantidade do solvente. Agora, independente de qual tipo do soluto, a fórmula química deles, claro, contanto que ele se dissolva, né, no solvente, não vai depender. Então, não depende da identidade química, mas depende da quantidade de soluto que está sendo adicionado no solvente para formar a solução. Então, a propriedade coligativa tem essa peculiaridade. Primeira coisa que a gente precisa comentar. Quais que são as principais propriedades coligativas que a gente pode notar normalmente no solvente quando se forma uma solução? Uma das propriedades é a propriedade que a gente chama de abaixamento da pressão de vapor do solvente, que também é bastante chamada de tonoscopia. A segunda que a gente vai comentar durante essa aula é o aumento do ponto de ebulição do solvente quando forma a solução, que também chamam de ebullioscopia. A terceira que a gente vai comentar é a que causa o abaixamento do ponto de congelamento do solvente após formar a solução, que a gente vai chamar também de crioscopia. E a quarta mudança a quarta propriedade coligativa quando se formam soluções é a osmose. Então a gente vai comentar sobre cada uma dessas quatro propriedades, quais são as principais características e alguns cálculos que a gente pode fazer se utilizando dessas mudanças, dessas propriedades, ok? Só que uma coisa que é importante a gente sempre salientar é que normalmente essas quatro propriedades coligativas elas sempre vão estar envolvidas no equilíbrio entre as fases que tem do solvente num determinado recipiente. Então, normalmente, quando o solvente está num determinado recipiente fechado, por exemplo, as fases líquida, sólida e gasosa desse solvente no recipiente, normalmente elas vão entrar num processo de equilíbrio entre essas fases, equilíbrio energético normalmente. Quando a gente adiciona um soluto na fase líquida desse solvente,
O que vai acontecer normalmente? Normalmente a gente vai mudar a característica energética dessa fase líquida, que a gente está adicionando o soluto, né? E aí vai fazer com que que a gente tire desse equilíbrio que tinha energético entre as fases sólida, líquida e gasosa. Então, o fato de esse equilíbrio energético ser, vamos dizer assim, mexido, vai fazer com que o sistema tente fazer de alguma forma igualar novamente essas fases no equilíbrio energético, e isso vai causar essa mudança na propriedade física do solvente, é, que aí vai ter diferente tipo de mudança que pode ocorrer para fazer com que essas fases que estavam em equilíbrio novamente entrem num estado de equilíbrio energético. Então esse é um fator, vamos dizer assim, mais termodinâmico que explica essa questão das propriedades coligativas. Alcançar um equilíbrio entre as diferentes fases que o solvente pode ter dentro de um sistema, né? Fase sólida, líquida e gasosa. Aí, claro, dependendo se vai ser um equilíbrio entre a fase líquida e gasosa, vai ser algumas propriedades coligativas que vão estar envolvidas, principalmente as que são relacionadas à questão de ponto de ebulição e questão de pressão de vapor. E com relação à sólida e líquida, principalmente a relacionada a abaixamento do ponto de congelamento. E também vai ter osmose que vai ser relacionada com diferenças de concentração que a gente vai comentar também. Então, nada mais é que isso do ponto de vista energético, né? A primeira propriedade coligativa que a gente vai comentar é a propriedade que é a tonoscopia, que a gente fala que ocorre um abaixamento da pressão de vapor do solvente. Normalmente, quando o solvente puro está num recipiente fechado, o que vai acontecer numa maneira geral? Normalmente, quando ele está num recipiente que está fechado aqui, ele vai estar lá na fase líquida e vai ter também um vapor aqui desse solvente em equilíbrio com essa fase líquida do solvente. Então, normalmente, essa condição no qual ocorre esse equilíbrio, dependendo de qual que é a volatilidade do solvente ou não, vai ter uma certa pressão de vapor, vamos dizer assim, desse solvente quando ele está nesse recipiente. Então, normalmente uma parte das moléculas que estão no estado líquido do solvente vai virar vapor e normalmente quando essas fases entrarem em equilíbrio termodinâmico, vai ter uma pressão de vapor associada dependendo quantas moléculas estão nessa fase de vapor. E normalmente essa pressão de vapor tem um determinado valor dependendo de cada solvente, né? Então, isso seria se for um solvente puro, vai ter uma pressão de vapor relacionada a esse solvente puro. Só que teve um cientista que é o François Marie Raoult, que ele descobriu que a pressão de vapor do solvente ela é proporcional à fração molar desse solvente numa solução. Em outras palavras, normalmente, se o solvente estiver puro, a pressão de vapor dele vai ser a própria pressão de vapor de quando ele está puro, que é um valor específico. Agora, se for adicionada uma certa quantidade de soluto, por exemplo, nesse solvente para formar uma solução, como tem essa questão da pressão de vapor ser proporcional à fração molar, o que vai acontecer? Quando a gente adiciona soluto num solvente para formar a solução, normalmente essa fração molar vai ser um valor que vai acabar sendo menor que 1, porque vai ter uma certa quantidade de solvente que vai estar lá junto com. Desculpa, quantidade de soluto que vai estar lá junto com o solvente e vai fazer com que o valor dessa fração molar, que a gente viu como que calcula, né, número de mol do solvente pelo número de mol da solução, né, fique diferente de 1, fique normalmente menor que 1. E isso vai influenciar nessa pressão de vapor do solvente. Então, normalmente, a partir de alguns experimentos, se utilizando, por exemplo, de soluções ideais, que normalmente são soluções que as características do soluto e do solvente têm que ser similares, e as interações entre soluto-soluto, solvente-solvente, soluto-solvente sejam também iguais,
para que seja considerado uma solução ideal. Isso são características particulares desse tipo de solução. Mas ele verificou que para uma solução ideal, ele conseguiu encontrar vamos dizer assim, uma relação entre a mudança da pressão de vapor, então a própria pressão de vapor depois que é formada, por exemplo, uma solução, qual vai ser a pressão de vapor do solvente, com a pressão de vapor dele puro. E ele percebeu que elas variavam, né? Tipo, que essa pressão de vapor era proporcional à pressão de vapor dele puro. Lembrando que essa pressão de vapor é a pressão de vapor após a adição do soluto, que vai mudar essa pressão de vapor do solvente. Lembrando que fração molar a gente calcula número de mol, nesse caso do solvente, né? Sobre número de mol da solução. Quando o solvente está puro, é como se o número de mol da solução fosse o número de mol do próprio solvente. Então essa fração molar seria 1. Então é como se a pressão de vapor fosse igual à pressão de vapor dele puro, que é o comum. Agora, se a gente adiciona uma certa quantidade de soluto lá para formar a solução, esse número de mol da solução vai ser maior que o do solvente, e aí vai fazer com que esse valor da fração molar seja menor que 1, e como ele é a constante de proporcionalidade aqui, então um valor menor que 1 aqui vai fazer com que a pressão de vapor após a adição desse soluto fique menor que a pressão de vapor dele puro. Por isso que tem esse abaixamento da pressão de vapor. Então ele conseguiu encontrar essa relação matemática de proporcionalidade que tem entre a pressão de vapor após a formação da solução e a pressão de vapor do solvente puro, beleza? Sabendo disso, o que ele verificou? Ele verificou que normalmente, quando adiciona-se mais soluto, vamos dizer assim, isso causa uma diminuição nessa fração molar. Diminuindo essa fração molar pela própria relação, vai fazer com que a diminuição da pressão de vapor do solvente diminua também cada vez mais quanto mais soluto. Vai fazer com que essa pressão de vapor do solvente diminua cada vez mais conforme o soluto vai sendo adicionado, porque como está diminuindo o valor da fração molar, né, adicionando mais soluto, faz com que também ocorra uma diminuição, um abaixamento dessa pressão de vapor também do solvente. Só que isso tem uma explicação, vamos dizer assim, termodinâmica por trás disso, uma explicação mais energética por trás dessa mudança, né? Que normalmente, quando se adiciona soluto num certo solvente para formar a solução, isso causa um aumento da entropia da fase líquida que esse solvente estava, né? Está, na verdade. Por quê? Porque normalmente o solvente ele tem lá uma certa organização, uma certa interação entre as moléculas do solvente, e quando se adiciona lá moléculas do soluto, de certa forma ele vai deixar esse meio um pouco mais caótico, mais desordenado, e faz com que essa entropia dessa fase líquida aumente. Só que o aumento da entropia da fase líquida, conforme a gente tinha visto lá com aquela relação que a energia livre é igual ao ΔH menos T ΔS, ou seja, variação de entropia menos temperatura vezes variação de entropia, a gente percebe que quando causa um aumento da entropia na fase líquida, esse aumento da entropia faz com que esse termo negativo fique mais negativo e faz com que esse valor da variação da energia livre acabe diminuindo. Então, normalmente, um aumento de entropia diminui o valor da energia livre. Ah, professor, mas e aí? E o que isso tem a ver? Tem a ver que, normalmente, lembra que eu comentei com vocês que, do ponto de vista energético, as fases sólida, líquida e gasosa, quando elas estão em equilíbrio, esse valor da energia livre molar, ou seja, energia livre por mol, também chamado de potencial químico, normalmente é igual para as três fases quando elas estão em equilíbrio. Quando mexe na entropia, por exemplo, de uma das fases, quando adiciona o soluto, por exemplo, da fase líquida, a energia livre dessa fase líquida vai diminuir e vai fazer com que tire esse sistema do equilíbrio. E aí o sistema vai fazer com que, para que ele consiga retornar ao equilíbrio entre as fases, algumas propriedades se alterem. Entre elas, é o que vai alterar a pressão de vapor. Por quê? Porque como essa energia livre do solvente
ela diminuiu para que essa fase do solvente líquida fique em equilíbrio com a energia livre do vapor, ou seja, se torne igual o valor das duas energias livres, da líquida e do vapor, é, o que tem que ser feito para que elas consigam entrar em equilíbrio? A energia livre do vapor tem que, da parte gasosa tem que diminuir para fazer com que ela consiga novamente entrar em equilíbrio com a fase líquida que, que tinha diminuído, né? E como que isso é feito? Normalmente abaixando, uma das formas, abaixando essa pressão de vapor, porque a energia livre de um gás, ela normalmente depende da pressão. E essa dependência faz com que se diminui a pressão de vapor, nesse caso, também diminui a energia livre daquela fase vapor. Moral da história, aí ela consegue entrar em equilíbrio novamente com a energia livre da fase líquida que tinha diminuído por causa da adição do soluto. É claro isso? Então essa é a explicação, normalmente, né, em poucas palavras, termodinâmica do porquê a pressão de vapor ela é mais baixa na presença do soluto, beleza? Então vamos fazer um exercício aqui que a gente vai se utilizar, né, dessa lei de Raoult para que a gente consiga calcular, por exemplo, qual que é a pressão de vapor da água quando se adiciona uma certa quantidade de, de soluto, né? Beleza. Então vamos ver o que o exercício pede. Ele pergunta assim: calcule a pressão de vapor da água em 20 graus Celsius em uma solução preparada pela dissolução de 10 gramas de sacarose, que é o soluto, nesse caso, né? C12H22O11, que é a fórmula molecular da sacarose, né? Em 100 gramas de água, que é o solvente. Então, foi adicionado 10 gramas do soluto em 100 gramas do solvente. Ok. Aí ele dá, por exemplo, os valores aqui da pressão de vapor da água pura, antes de adicionar esse soluto, que é 17,54 torr, e dá também a massa molar já da sacarose, que é 342,3 gramas por mol, e da água. Para que ele dá esses valores da massa molar? Porque lembra que eu comentei com vocês que para a gente calcular a nova pressão de vapor, ela é dependente da fração molar do solvente? Então, quem que é o solvente nesse caso? A água. Fração molar da água vezes a pressão de vapor da água pura. Então a gente vai precisar saber o valor dessa fração molar para que a gente consiga calcular a nova pressão de vapor. Só que, para a gente saber esse valor da fração molar, a gente vai precisar saber o número de mols que tem de água e o número de mols que tem da solução, que vai ser a soma do número de mol de água mais o número de mol da sacarose que foi adicionada. Então, a gente vai precisar, primeiramente, converter essas quantidades que foram dadas aqui em massa, tanto do solvente quanto do soluto, para mol, utilizando justamente essas massas molares, que vai auxiliar nessa conversão, né? E a partir daí a gente consegue calcular as frações molares, a fração molar do solvente, nesse caso, que vai ser da água. Então vamos por partes. Vamos primeiramente calcular então o número de mols, tanto de sacarose quanto de água nessa solução. Então se a gente fizer isso, o número de mols da sacarose, primeiro, por exemplo, vai ser como? É a massa da sacarose, né? Formulinha dividido pela massa molar da sacarose. Também pode ser calculado por uma regrinha de 3 utilizando essa massa molar da sacarose, né? Se 1 mol de sacarose tem 342,3 gramas, cadê? 10 gramas de sacarose tem quantos mol? Aí você consegue converter para mol ou usando essa formulinha. Então, essa formulinha vai dar o seguinte: massa de sacarose que foi adicionada em grama, 10 gramas. Beleza. Dividido por a massa molar da sacarose. A massa molar da sacarose, a gente viu aqui que é 342,3 grama por mol. Aí a gente corta aqui grama com grama, no final mol menos 1 vai para cima, vai ficar mol, que vai ser a unidade nesse caso. Então qual que vai ser o número de mol da sacarose? Aí eu já tinha feito essa continha antes, vai ser 0,03. Então 0,03 mol de sacarose. Beleza, esse é o valor do número de mol de sacarose. E agora o número de mol de água que tem lá. A gente vai calcular agora a massa da água, né, que tem lá, dividido pela massa molar da água.
A gente só substitui nos valores a massa que foi colocada de água é 100 gramas, dividido por a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Se a gente fizer essa conta, a gente vai conseguir obter quantos mol de água que tem lá. E quantos mol que vai dar? Eu já tinha feito 5,56. 5,56 mol. Beleza, então a gente descobriu aqui a massa, desculpa, o número de mols de sacarose, que é o soluto, e o número de mol de água. Agora a gente consegue calcular o quê? A fração molar. Lembrando que a fração molar da água, como que a gente vai calcular? É o número de mol da água dividido pelo número de mol da solução. Só que lembrem-se que o número de mol da solução é justamente a soma do número de mol da sacarose, que é o soluto, né? Mais o número de mol da água, que é o solvente. Então, vai ser essa soma que vai dar o número de mol da solução. A gente só substituindo esses valores aí, que vai ser 5,56 mol da água, né? Dividido por, da sacarose é 0,03, mais da água é 5,56. Isso em mol. Aqui vai cortar mol com mol, no final é adimensional esse valor da fração molar, né? Se a gente calcular aqui a fração molar da água, vai dar um valor de, deixa eu ver aqui, que eu tinha feito, 0,99. Então, a gente podia dizer que tem 99% de água em termos de número de moléculas em relação a 1% do soluto que é a sacarose. Beleza, calculamos a fração molar. Terminou o que ele pediu no exercício? Não, porque ele pede pressão de vapor. Aí a gente volta para essa formulinha aqui da lei de Raoult e calcula agora a pressão, que a pressão de vapor da água vai ser a fração molar dela que deu 0,99 vezes a pressão de vapor quando a água está pura, que é 17,54 torr. Então, no final das contas, a unidade dessa pressão vai dar em torr também, que foi a unidade que foi dada ali da pressão. 0,99 vezes 17,54 torr, já tinha feito 17,36 torr. Então, esse é o valor da nova pressão de vapor da água depois que a gente faz o cálculo. Lembrando que, lembra que é um abaixamento da pressão de vapor normalmente, e é o que a gente pode verificar com esse cálculo, né? Que quando a água estava pura, a pressão de vapor dela era 17,54 torr, e quando adicionou uma quantidade de sacarose, 10 gramas da sacarose para 100 gramas da água, abaixou essa pressão de vapor de 17,54 para 17,36. Beleza? Então, é um típico exercício, por exemplo, da gente calcular qual que é o valor dessa pressão de vapor após a formação de uma solução. Continuando com essa parte das propriedades coligativas, uma outra mudança que a gente pode verificar quando se adiciona um soluto num determinado solvente para formar a solução, são essas duas que eu vou falar delas meio que conjuntamente, que é a elevação do ponto de ebulição do solvente e o abaixamento do ponto de congelamento. Normalmente, assim como a presença de um soluto, vamos dizer assim, na fase líquida, junto ali com o solvente para formar a solução, abaixa a pressão de vapor do solvente, ele também faz com que o ponto de ebulição desse solvente ele aumenta. E esse aumento do ponto de ebulição do solvente, ele tem o mesmo, na verdade, a explicação é devido ao mesmo processo de efeito do soluto na entropia do solvente que a gente comentou para a pressão de vapor. É um efeito muito similar, que normalmente esse aumento da entropia no solvente, né, na fase líquida do solvente, vai causar também aquela mesma questão, né? Vai tirar do equilíbrio a fase líquida em relação à energia livre, em relação à energia livre com a fase vapor e a fase sólida.
E para que isso consiga se igualar novamente e alterar a energia livre da fase vapor e da sólida, vai fazer com que também haja uma elevação desse ponto de ebulição e um abaixamento do ponto de congelamento para fazer com que essas energias livre molar de cada fase se igualem novamente e entrem em equilíbrio de novo, né? E, e normalmente isso pode ser explicado a partir, por exemplo, desse gráfico aqui, que mostra, por exemplo, no caso do ponto de ebulição, o que vai ocorrer, né? Quando a gente, por exemplo, a gente vai ter uma energia livre molar associada, por exemplo, isso com relação à temperatura, né? A fase vapor, que normalmente ela diminui com o aumento da temperatura, essa energia livre molar, e do líquido puro, que normalmente também diminui. Esse momento em que tem uma intersecção das duas aqui, da fase vapor e da líquida, nesse caso, é o momento que vai ocorrer o ponto de ebulição do solvente, ou seja, que é o momento que estão em equilíbrio as fases líquida e gasosa. Esse momento é o momento que o solvente vai começar a estar em equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa, e ele consegue ter esse movimento entre as duas fases, que é o momento do ponto de ebulição. Quando a gente diminui quando adiciona, na realidade, o solvente quando adiciona o soluto, desculpa, nesse solvente para formar a solução, lembra que a gente comentou que a energia livre molar do solvente diminui nessa fase líquida? Então, essa diminuição, quando a gente compara aqui, a gente, se você for reparar, ela segue esse mesmo padrão de diminuição com a temperatura aqui, porém, como ela diminuiu essa energia livre em relação ao líquido puro, quando a gente for analisar essa intersecção novamente, olha onde que vai dar a intersecção quando as duas fases vão entrar em equilíbrio novamente. Vai dar numa temperatura mais alta. Então, essa elevação do ponto de ebulição é justamente porque essa intersecção vai acabar, ou seja, essa igualdade entre energia livre molar da fase líquida e da gasosa vai dar num valor, vamos dizer assim, com uma temperatura maior, e isso faz com que esse ponto de ebulição aumente por causa disso aí. Ele tem que aumentar para fazer com que essas fases entrem em equilíbrio energético novamente. Beleza? Então, normalmente, empiricamente, vai ser observado esse aumento do ponto de ebulição para fazer com que as fases líquida e de vapor fiquem em equilíbrio, e uma diminuição, um abaixamento do ponto de congelamento pelo mesmo motivo, para fazer só que aí para fazer com que as fases sólida e líquida também entrem em equilíbrio novamente. Então, esse é o fenômeno que ocorre também nessas propriedades coligativas. Então, por exemplo, se a gente tem lá uma água pura, né, na pressão lá de 1 atm, e vai verificar qual é o ponto de ebulição dessa água pura nessa pressão de 1 atm. A gente sabe que que o ponto de ebulição vai ser 100 graus Celsius. E o ponto de congelamento vai ser 0 graus Celsius. Se a gente adicionar soluto nessa água pura, qualquer tipo de soluto lá, pode ser sal, açúcar, o que for, e preparar uma solução dela, se a gente for verificar qual que é o novo ponto de ebulição que essa água vai ter quando ela estiver na forma de solução, com soluto dissolvido nela, a gente vai ver que esse ponto de ebulição da água já não vai ser mais 100 graus Celsius. Vai ser maior do que 100 graus Celsius, 100, alguma coisa, aí vai depender do quanto soluto foi adicionado, né? E o ponto de congelamento vai ser menor do que 0 graus Celsius, então vai ter alguma temperatura negativa nesse caso. Então são efeitos que que a gente pode observar com essa adição do soluto no solvente, essa mudança dessa propriedade física do solvente, que vai ser justamente essa propriedade coligativa. Beleza? Só que a gente sabe experimentalmente que a gente consegue, a partir desse abaixamento do ponto de congelamento ou o aumento do ponto de ebulição, dessa diferença, né, desse delta, a gente consegue determinar a molalidade dessa solução, tanto pelo aumento do ponto de ebulição quanto pelo abaixamento do ponto de congelamento. Eles são relacionados com a molalidade
e tem essa constante de proporcionalidade para cada caso aqui, que é, que é a, que é a constante relacionada com o aumento do ponto de ebulição, né? A constante ebuloscópica, e a constante relacionada com o abaixamento do ponto de congelamento, que é a constante crioscópica. Então, essas duas constantes aqui, que normalmente já são valores determinados para cada tipo de, de solvente, já são tabelados esses valores, então a gente consegue só por esse delta aqui, essa variação, né? A gente consegue determinar o valor da molaridade. Aí se a gente vai, obviamente, escrever esse delta, no caso do ponto de congelamento, vai ter que ser um valor aqui negativo da variação da temperatura de congelamento, vai ser igual a esse Kc vezes a molaridade. Molaridade eu já vou escrever como W aqui, que normalmente é o que a gente usa para molaridade, né? Por que eu escrevi aqui que é negativo? Justamente por causa desse abaixamento aqui. Como esses dois termos são positivo e no caso aqui ocorre um abaixamento do ponto de congelamento, então é como se a temperatura final ficasse menor do que a inicial, normalmente a gente coloca esse negativo aqui para poder fazer esse cálculo, né? E no caso do aumento do ponto de ebulição, vai ser também uma variação da temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura de ebulição depois que foi adicionado o soluto fica maior do que o que era antes, né? Então tem essa variação. É igual a esse Ke, que é essa constante, vezes essa molaridade da solução. Lembrando que para a gente calcular essa molaridade, vocês se lembram, né? Que é o número de mol do soluto, que foi adicionado, né? Dividido pela massa do solvente. Então, dessa forma, a gente consegue obter esse valor da molaridade. Então, esse valor que a gente vai obter experimentalmente vai ter unidades de mol por quilograma. Então, mol de soluto por quilograma de solvente. Beleza? Normalmente, esses fenômenos tanto de abaixamento do ponto de congelamento, quanto do aumento do ponto de ebulição, ele vai dar um método que é bastante simples, vocês vão ver, para determinar massa molar desses solutos que são solúveis no solvente. Então é um método experimental da gente determinar a massa molar de soluto, mesmo que a gente não saiba qual é o soluto, por exemplo, a gente adiciona lá e quer saber a massa molar dele, que é aquela massa em grama por mol, né? Um mol dele, quantas gramas que tem, a gente consegue determinar a partir, por exemplo, desse método de aumento ebulioscópico ou abaixamento crioscópico, que no caso é do ponto de congelamento. Como que a gente faz para determinar então essa massa molar do soluto a partir de um experimento se utilizando dessas propriedades coligativas? Normalmente, a primeira coisa que vocês vão fazer é determinar a molaridade da solução utilizando justamente aquela fórmula, né? Então, pela variação por exemplo, da temperatura de ebulição ou da de congelamento, né? Que vai ser igual a essa constante ebulioscópica, que você já vai ter tabelado, vezes a molaridade. Então, com isso, você consegue calcular essa molaridade aqui, isolando ela, né? Então, a molaridade vai ser essa variação que você vai determinar experimentalmente. Você sabe qual era a temperatura quando o solvente estava puro, vai determinar qual que foi essa mudança da temperatura quando foi adicionada uma certa quantidade do soluto. E por essa variação, né, a gente consegue, dividindo pela constante ebulioscópica, que é um valor tabelado, calcular esse valor da molaridade. Então, esse é o primeiro cálculo que a gente vai fazer para ambos os casos, tanto se for um aumento do ponto de ebulição, quanto se for um abaixamento de ponto de congelamento, que aí, no caso, a gente vai usar essa constante crioscópica se for em relação ao ponto de congelamento, né? Depois que a gente determina esse valor aqui da molaridade, a gente tem que determinar uma razão entre a quantidade do soluto em grama que foi utilizada e para cada 1 quilograma do solvente. Então vamos supor, foi colocado lá 10 gramas do soluto em 100 gramas do solvente. Então você sabe que 10 gramas do soluto dividido como for 100 gramas do solvente, a gente converte para quilograma, né? Então dividido por 0,1 quilograma do solvente,
E aí você calcula essa razão. Depois que você calcular essa razão, você divide o valor dessa razão pela molalidade que você calculou anteriormente. Por quê? Porque quando você fizer essa razão da etapa 2, você vai obter uma razão de grama de soluto por quilograma do solvente, né? Quando você faz a divisão pela molalidade, lembrando que as unidades de molalidade é mol do soluto, né? Dividido por quilograma do solvente. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai conseguir obter o valor da massa molar. Por quê? Porque quilograma com quilograma de solvente vai acabar cancelando aqui. Se a gente fizer esse cálculo da fração, o que vai sobrar no final das contas? Vai sobrar um valor que vai dar em grama do soluto por mol do soluto. Ou seja, que nada mais é grama por mol, que é justamente a unidade de massa molar. Como os dois são relacionados ao soluto, a massa molar do soluto. Então, se a gente fizer esse processo, primeiro calcular. Não, primeiro, na realidade, a gente calcula aqui a molalidade, que foi esse valor que a gente colocou aqui embaixo. E calcula também essa razão da quantidade em grama colocada do soluto dividido para cada quilograma do solvente, dependendo da quantidade de solvente que tem também. Só utilizando nessas unidades, né, grama e quilograma, a gente divide pela molalidade e a gente vai obter a massa molar. Beleza? Então vamos fazer um exercício só para a gente treinar isso que a gente falou para determinar uma massa molar, por exemplo, da glicose. O que pede aqui nesse exercício? Ele fala o seguinte, que uma solução foi preparada dissolvendo, olha aqui, ó, 12 gramas de glicose, que é o soluto, né? Em 100 gramas de água, que é o solvente. Aí ele verificou que, após essa adição das 12 gramas a 100 gramas de água, que a solução entrou em ebulição a 100,34 graus Celsius. Então, aumentou o ponto de ebulição da água que quando ela é pura, tá aqui, ó, é 100 graus Celsius. Aí, o que ele pergunta? A partir disso, desses dados, determine, olha aqui, a massa molar de glicose, que é o soluto, né? Sabendo-se que essa constante ebulioscópica, nesse caso, tem esse valor aqui, ó, 0,51 Kelvin vezes quilograma dividido por mol. Então, ele dá a constante ebulioscópica, ele dá essa variação da temperatura qual foi de 100 para 100,34, e dá também as quantidades de cada um que tem aqui, do soluto e do solvente em massa, que a gente consegue calcular, nesse caso, a massa molar do soluto por uma via experimental. Vamos fazer a conta para vocês verem? Então, lembrando que a formulinha para a gente conseguir determinar vai ser temperatura, variação, na verdade, da temperatura de ebulição, né? Vai ser igual a essa constante ebulioscópica vezes a molalidade. Aí o que a gente vai fazer então? A gente vai isolar aqui a molalidade, que é o que a gente quer saber, né? Vai ser essa variação da temperatura sobre a temperatura de ebulição, né? Sobre essa constante ebulioscópica. Então, o que a gente vai colocar aqui na variação de temperatura? Lembrando que quando a gente fala de uma variação de temperatura em graus Celsius e quer mudar para uma variação de temperatura em Kelvin, a variação que tiver em graus Celsius é a mesma, no final das contas, que vai ter em Kelvin, porque lembra que a escala de graus Celsius, de 0 a 100 lá, tem essa diferença de 100 aqui graus Celsius, para a escala Kelvin vai ser, se não me engano, é 273 aproximadamente, para 373 Kelvin. Então vocês percebem que a variação aqui, ó, de 0 a 100 aqui, tem uma variação de 100 e é a mesma variação, no caso, para Kelvin, que também tem uma variação de 100. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se ele dá uma certa variação da temperatura em graus Celsius, em Kelvin vai ser a mesma variação. Se a gente fala dos valores absolutos, não vão ser os mesmos, mas quando a gente fala de variação, a gente pode só mudar a unidade e manter a variação lá que se variou, por exemplo, 1 grau Celsius, o ponto de ebulição, ele variou 1 Kelvin também. Beleza? É isso que eu quero dizer. Então, o que a gente pode fazer aqui? Fazer essa subtração aqui, ó. 100,34, que foi a temperatura, né, de ebulição final, após a adição do soluto, menos 100,
isso já vai dar em Kelvin. Lembra que eu já estou fazendo essa conversão porque eu estou fazendo uma variação aqui. Dividido pela constante ebullioscópica, que vai ser 0,51 Kelvin vezes quilograma vezes mol a menos 1. Então, se a gente fizer essa continha aqui, qual que vai ser o valor dessa molaridade? Vai ser justamente aqui vai dar, essa diferença aqui vai dar 0,34 Kelvin, né? Então, na realidade, o Kelvin a gente acaba cortando com esse Kelvin, a gente corta com esse Kelvin aqui, no final vai sobrar uma unidade, esse mol menos 1 passa para cima, no final vai ter uma unidade mol por quilograma, né? Que é justamente a unidade da molaridade. Se a gente fizer essa continha aqui, o valor da molaridade que eu já tinha feito, né? Vai dar 0,67, com a unidade mol do soluto por quilograma do solvente. Então, esse é o valor da molaridade que a gente obtém inicialmente. Qual que era a segunda etapa para a gente calcular a massa molar? É a gente fazer a razão dessa quantidade de massa que foi colocada em grama aqui do soluto, que é a glicose, dividido pela quantidade em quilograma do solvente. Então, a gente vai fazer essa razão aqui, que vai dar 12 grama da glicose, né? Dividida por 0,1 quilograma da água, que é o solvente. Lembrando que eu converti esse 100 gramas para quilograma, que vai ficar 0,1. Se a gente fizer essa continha aqui dessa razão, essa razão vai dar 120 grama por... Opa, 120, porque é 12 dividido por 0,1, né? 120 grama por quilograma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir esse valor aqui que deu aqui. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai dividir esse valor que deu aqui, que a gente vai conseguir encontrar a massa molar. Dividir os 120 grama vezes quilograma menos 1 pela unidade aqui da molaridade. 0,67 mol vezes quilograma menos 1. Você está vendo que quilograma a menos 1 com quilograma menos 1 vai cancelar? O que sobra aqui a unidade? Grama por mol. Então, quando a gente for calcular a massa molar aqui da glicose experimentalmente, né? Glicose. Que valor que vai dar? 120 dividido por 0,67. Se você fizer o cálculo aproximado, vai dar 180 grama por mol aproximadamente. Ou seja, se você for verificar qual que é o valor da massa molar da glicose que é determinado, é um valor muito próximo desse que a gente obteve experimentalmente, só pelos dados de aumento de ponto de ebulição. Então é dessa forma que a gente faria para determinar. Se fosse o abaixamento do ponto de congelamento, seria o mesmo esquema, mas aí seria aqui o menos delta T do ponto de congelamento, né, que você colocaria aqui na fórmula, também obteria a molaridade da mesma forma, faria essa razão aqui das massas do soluto do solvente dessa mesma forma e calcularia a massa molar também, fazendo essa razão entre essas massas que a gente já tinha feito aqui previamente pela molaridade, que a gente obteria essa massa molar também, utilizando dos dados do abaixamento do ponto de congelamento também. Beleza? Então é dessa forma que a gente faria esse cálculo experimental. E agora vamos comentar sobre a outra propriedade coligativa que faltou a gente comentar, que é a osmose. Normalmente, esse processo de osmose, ele sempre vai ocorrer sempre que tiver uma diferença de concentração entre duas soluções, ou entre um solvente puro e uma solução, em que essas duas soluções são separadas por uma membrana. Só que é uma membrana que a gente fala que é uma membrana semipermeável. Por que a gente escreve como semipermeável? Porque é uma membrana que ela vai deixar passar, por exemplo, moléculas de solvente de um lado para o outro, mas não vai deixar passar de soluto. Então, por isso que ela é semipermeável. Ela é permeável para solvente e não é permeável para soluto, em casos como esse. O
que vai acontecer nesse processo de osmose? Vai ter um fluxo dessas moléculas de solvente sempre da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Nossa, professor, por quê? Esse fluxo tem a ver também com aquele mesmo motivo que eu estava falando para vocês da questão do equilíbrio entre as fases, o equilíbrio energético. É a mesma explicação que tem a ver com a energia livre de uma das fases estar menor que da outra, quando a gente tem uma solução mais concentrada de um dos lados. E normalmente para igualar essas energias e elas entrarem em equilíbrio, vai ter um fluxo de solvente para um dos lados para poder fazer com que essas fases entrem em equilíbrio novamente. Normalmente, o fluxo vai sempre da menos concentrada para mais concentrada, porque lembrem-se que a concentração ela depende do número de mol de soluto em relação ao volume da solução, né? E se você está passando solvente para o lado da solução mais concentrada, você está fazendo com que cada vez mais essa solução fique menos concentrada, porque você está aumentando o volume dela lá e você não está variando o número de mol de soluto, porque não está passando soluto de um lado para o outro. Então você faz com que essa solução que é mais concentrada quando ela recebe solvente, esse processo faz com que ela vá diminuindo a concentração dela até que chega um momento que a concentração entre as duas fases, né, a fase menos concentrada e a mais, elas se igualem, que é o momento que a osmose vai cessar, porque as fases já vai ter entrado em equilíbrio, porque as concentrações já se igualaram. Mas enquanto a concentração de uma das fases que são separadas por essa membrana está maior, vai ter fluxo de solvente para a fase que está mais concentrada, saindo da menos concentrada e indo para mais concentrada sempre. Que é um processo que normalmente é espontâneo, esse processo de osmose. É, inclusive, um processo muito comum acontecer nas células, no nosso corpo, de uma maneira geral, né? Para quando a célula tem fluxo, por exemplo, de água para dentro ou para fora das células. Tá, beleza. Só que normalmente a gente pode associar esse processo de osmose e esse fluxo do solvente por uma membrana com uma pressão, que é a pressão que a gente vai chamar de pressão osmótica. Essa pressão osmótica nada mais é que a pressão necessária para que possa deter esse fluxo do solvente de um lado para o outro. Ou seja, a pressão que vai ter que ser exercida para interromper o fluxo do solvente da fase menos concentrada para mais concentrada, essa pressão necessária para cessar esse fluxo é o que a gente vai chamar de pressão osmótica. Então, normalmente, essa pressão osmótica ela vai estar muito associada com a concentração dessa fase, onde está ocorrendo a osmose. Quanto maior é a concentração dessa fase, quanto maior é a diferença de concentração entre essas fases, maior vai ser essa pressão osmótica, ou seja, maior vai ter que ser essa pressão para cessar esse processo de osmose, porque ele vai acontecer mais espontaneamente, vamos dizer assim, quanto maior for essa diferença de concentração entre as fases. Beleza? Então, normalmente a gente pode associar essa pressão, que a gente chama de pressão osmótica, que é representada normalmente por essa letra π maiúscula aqui, que ela vai ser dependente da concentração, que é justamente esse C, né? Então, quanto maior a concentração, maior essa pressão osmótica. Ou seja, quanto mais, vamos dizer assim, soluto é adicionado na fase que está mais concentrada, maior vai ter que ser a pressão osmótica para cessar esse processo de osmose, de tendo um fluxo de solvente da solução menos concentrada para mais. E aí vai depender também da temperatura, vai depender dessa constante R, que é aquela mesma constante dos gases, que é utilizada lá naquela equação, PV igual a nRT. Então, aquele mesmo R das constantes dos gases é o R que é utilizado aqui nessa fórmula. E vai depender também de um outro fator, que a gente chama de fator de Van Hoff, em homenagem ao cientista que determinou esse fator experimentalmente, que ele é um fator que normalmente ele é associado a se o soluto que está sendo adicionado é um eletrólito ou não. Normalmente, sempre que o soluto que está sendo adicionado na solução
for um não eletrólito, ou seja, ele não se dissociar lá na solução e gerar íons, em geral esse fator de Van 't Hoff vai ter o valor igual a 1. Porque a quantidade que você colocou lá de soluto, no final das contas, quando ele foi dissolvido, vai permanecer nessa mesma quantidade de partículas que você colocou quando ele for dissolvido. Só que quando esse fator de Van 't Hoff vai ser diferente de 1, normalmente maior que 1, quando você, por exemplo, colocar um eletrólito lá para ser dissolvido. Então, por exemplo, se a gente colocar lá um cloreto de sódio lá, um sal. Quando o cloreto de sódio ele é dissolvido, o que, que vai acontecer? Esse cloreto de sódio ele vai se separar em íons, o ânion Cl-, o cloreto, e o cátion Na+, né, o cátion sódio. Então vocês percebem que vocês estão colocando para cada composto de sal que você está colocando, na realidade ele vai gerar 2 íons. Então ele vai dobrar o número vamos dizer assim, de partículas lá no meio quando ele se dissolver. Isso vai fazer com que esse fator de Van 't Hoff máximo que essa solução pode ter seja igual a 2 nesse caso do NaCl. Por quê? Porque normalmente ele está se dissociando em 2 íons. Aí no caso de íons que se dissociam em mais espécies, por exemplo, vamos supor o ácido sulfúrico, que vai se dissociar em 2 prótons mais o ânion sulfato, por exemplo, ou seja, vai se dissociar em 3 íons, aí o fator de Van 't Hoff máximo que ele vai ter vai ser o fator de 3. Por que eu falo sempre máximo? Porque se a gente calcular esse fator de Van 't Hoff experimentalmente, muitas vezes vai acabar esse fator tendo um valor um pouco menor do que esse valor máximo que eu estou dizendo. Mas para efeito de cálculos e de aproximações, a gente pode utilizar esse fator de Van 't Hoff máximo, que normalmente vai ser relacionado com esse número de espécies que vai ser gerado após essa dissociação do eletrólito. E se você quiser calcular para o caso de um soluto que é um não eletrólito, em que a quantidade de soluto que você vai colocar lá, no final das contas, quando ele se dissolver, vai permanecer nessa mesma quantidade, aí a gente vai usar esse valor do fator de Van 't Hoff igual a 1 mesmo. Beleza? Então ele vai ter essa dependência. Então, no caso, essa pressão osmótica, né? Então, essa tendência da osmose ocorrer e a pressão necessária para cessar isso, ela vai ser diretamente proporcional a essa concentração. Aí, obviamente, a hora que a concentração entre as duas fases se igualarem, a pressão osmótica relacionada às duas fases vão ser iguais e no final das contas não vai ter um fluxo maior para qualquer um dos lados do solvente porque as fases já estão em equilíbrio. Então, esse fluxo do solvente vai acabar também entrando em equilíbrio. Então, o número de moléculas que passa para um lado do solvente vai acabar sendo igual ao número de moléculas que passa para o outro lado no mesmo tempo, né? Então, é a hora que está em equilíbrio. Mas enquanto não estiver em equilíbrio, vai ocorrer esse fluxo da solução menos concentrada para mais concentrada no processo de osmose, que sempre é um processo espontâneo num caso como esse. Ok. Assim como a gente se utiliza daquelas propriedades de aumento do ponto de ebulição e abaixamento do ponto de congelamento para calcular a massa molar experimentalmente, no caso da osmose, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente consegue calcular a massa molar, por exemplo, do soluto que está naquela solução, a partir também de um método que normalmente é chamado de osmometria, que nada mais é se utilizar desse processo de osmose e saber o valor lá da pressão osmótica e tal, calcular a concentração, saber as quantidades que foi colocada de soluto solvente, e a gente consegue determinar a massa molar do soluto a partir também de um método experimental de determinação pela osmose. Como que a gente vai fazer no caso da osmose para fazer esse cálculo? Normalmente a gente vai ter que converter a pressão osmótica que a gente pode calcular experimentalmente em molaridade do soluto, que é aquela concentração. Então lembra que a formulinha lá vai ser pressão osmótica igual ao fator de Van 't Hoff vezes o valor da... Voltando aqui, vezes o valor do R, vezes a temperatura, vezes a concentração, né? Se a gente isolar aqui, por exemplo, a concentração, então a gente consegue obter o valor dessa concentração aqui em mol por litro se a gente fizer essa pressão osmótica dividido pelo fator de Van 't Hoff vezes a constante R vezes a temperatura. Se a gente fizer essa divisão, a gente consegue obter o valor dessa concentração em qual unidade? Mol por litro. Concentração, que é a molaridade, né?
Aí a gente calculou essa concentração. Qual que vai ser a etapa 2 que a gente vai fazer? A gente vai usar essa molaridade, esse valor da concentração, e usar também o valor do volume da solução, que você vai saber também qual que é o volume que tem lá de solução, para calcular o número de mol do soluto. Então você vai calcular lá que o número de mol do soluto é igual a essa molaridade dele, que é esse C aqui que eu estou falando, vezes o volume da solução. Então, você fazendo esse cálculo, você consegue descobrir o número de mol do soluto. Sabendo esse número de mol do soluto, como que você vai determinar a massa molar desse soluto aqui? Vai ser a etapa 3. Você vai dividir esse número de mol do soluto que você encontrou aqui na etapa 2, justamente pela massa do soluto que foi colocada. Então, você sabe quanto você colocou lá de soluto em massa, em grama, por exemplo. Então, você vai dividir essa massa do soluto, né, pelo número de mols que foi calculado na etapa 2. E aí você vai conseguir calcular o quê? A massa molar desse soluto. Então, você vai fazer de uma maneira semelhante até, com algumas etapas, o que a gente fez nos outros, se utilizando das outras propriedades coligativas. Então, primeiro pela pressão osmótica e utilizando os outros dados, a gente calcula a concentração, pela formulinha da concentração igual ao número de mol por volume, a gente calcula o número de mol do soluto, e depois a gente divide a massa do soluto que foi colocada pelo número de mol, a gente consegue calcular em grama por mol, né, essa massa molar do soluto. Vamos fazer então um exemplo só para a gente reforçar isso que a gente comentou aqui? Vamos ver o que diz aqui nesse exemplo. Ele diz assim, ó, a pressão osmótica devida a 2,20 gramas do polietileno, que vai fazer papel do soluto, né, dissolvido no benzeno, que vai fazer papel do solvente, necessária para produzir 100 ml de solução, então ele está dando o volume aqui da solução, para depois você calcular o número de mol, lembra, utilizando o volume e a concentração, foi 1,10 vezes 10 a menos 2 atm. Então ele fala que a pressão osmótica tem esse valor aqui, 1,10 vezes 10 a menos 2 atm, que é a unidade de pressão. Ok. Em 25 graus Celsius. Lembrando que 25 graus Celsius, se a gente converter para Kelvin, já foi dado aqui que é 298 Kelvin aproximadamente. Aí o que ele pede? Calcule a massa média do polímero, que seria essa massa molar do polímero em grama por mol. E ele afirma também aqui que ele é um não eletrólito. Então lembra, por que ele faz essa afirmação? Porque aí a gente pode usar aquele fator de Van 't Hoff lá, o I igual a 1, num caso como esse. E também dá o valor do R da constante dos gases aqui, ó, que ele dá nas unidades de litro, atm, Kelvin e mol. Então, aí dá o valor aqui. Então vamos fazer esse cálculo. O primeiro cálculo que a gente vai fazer é calcular, lembra, a concentração. Então, como que vai ser então? A concentração vai ser igual à pressão osmótica dividido por I vezes o R vezes o I vezes o R vezes o T. Então, a gente só substitui aqui. A pressão osmótica que foi dada foi 1,10 vezes 10 a menos 2 atm, dividido pelo I, que é 1, então 1, que é adimensional, não tem unidade, multiplicado pelo R, que é esse valor de 0,0821 litro vezes atm vezes Kelvin a menos 1 vezes mol a menos 1, e multiplicado pela temperatura, que é 298 Kelvin. Ok. Se a gente conseguir cancelar as unidades aqui, a gente vai ver que dá para cancelar ATM com ATM, a gente cancela Kelvin com Kelvin menos 1 que está aqui embaixo. Então, no final das contas, que unidade que vai sobrar nesse caso? O mol menos 1 ele passa para cima, vai ficar mol, e o litro que está aqui embaixo continua embaixo, então vai ser uma unidade de mol por litro. Então vai ser uma concentração em mol por litro. Se a gente fizer esse cálculo, dividir essa pressão osmótica por esses valores aqui, o resultado que a gente vai chegar de concentração que eu já tinha feito aqui é 4,496 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ok, esse é o valor por enquanto que a gente calculou da concentração. Aí lembra que depois que a gente calcula a concentração, a segunda etapa
é a gente calcular o número de mol desse polímero, no caso do polietileno, né? Como que a gente vai calcular o número de mol dele? Vai ser essa concentração que a gente calculou anteriormente vezes o volume. Então, vamos fazer o cálculo, que é 4,496 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? Multiplicado pelo volume. O volume que ele deu aqui foi de, deixa eu ver aqui, 100 ml, só que a gente vai usar em litro para conseguir cancelar litro com litro. Então, 100 ml para litro vai dar 0,1 litro, né? Então, a gente corta aqui, ó, litro com litro, sobrou em mol, que é o que a gente vai obter aqui. Então, o número de mol, no final das contas, se a gente fizer essa conta, vai dar 4,496 vezes 10 a menos 5 mol. Então, esse é o valor em mol do soluto que a gente calculou. O que a gente vai fazer agora para obter a massa molar dele, que é essa massa média que ele pede? Que a massa vai ser, essa massa média, né, massa molar, vai ser a massa que foi colocada dele, né, a massa do polietileno, essa massa que foi colocada dele, dividida pela essa quantidade de mol dele que a gente calculou. Então, se a gente só fizer esse cálculo aqui, vai ficar 2,20 grama, que é essa massa que foi colocada dele, dividido pelo número de mol que a gente calculou ali embaixo. 4,496 vezes 10 a menos 5 mol. Então, vocês percebem aqui que essa unidade já vai dar em grama por mol. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, que eu já tinha feito, vai dar aproximadamente 48 mil. Eu vou colocar aqui o valor que eu calculei: 48.932 aproximadamente grama por mol. Claro, quem quiser escrever como 1, 2, 3, 4, 4,9 vezes 10 a quarta, também é um valor aproximado que a gente obtém. Como é experimental, tem um erro associado, né? Mas é um valor que normalmente é bem próximo do valor real da massa média desse polímero. Então, esse é o valor calculado a partir desse método que a gente chama de osmometria, quando calcula a massa molar pela osmose. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido. E com isso a gente finaliza esse conteúdo de soluções no nosso curso de Química Geral para o Ensino Superior. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau, pessoal.